somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, tudo Senhor Deus, poderoso Pai, com humildade em nossos corações, nos aproximamos ao trono da Tua santidade. Sim, Pai, aonde temos a nossa resposta, nossa cura, os milagres, aonde temos a resposta das nossas orações, pois estamos agradecidos ao Senhor, meu Deus, por mais esta oportunidade, esse privilégio de participar na mesa do Senhor. Pai, nos dá um bom tempo e nos dê o pão palavra, alimento espiritual para alimentar nossas almas. No nome precioso, maravilhoso do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém, meu Deus. Amém. O Senhor continue nos abençoando. São Lucas 24, quem tem a Bíblia para acompanhar, né? São Lucas 24. Mas nós vamos ler o verso 17. Quem tem a Bíblia para ler, São Lucas 24 e o verso 17. Vocês desejam ouvir? Vocês desejam ouvir? E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleofa, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito do Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação e morte de cruz. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhe disse: honestos, tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que dele se achava escrito, se achava em todas as Escrituras. Senhor meu Deus, nós lemos a palavra e pedimos a direção do Senhor, como o Senhor tem nos falado todos os dias. Nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor nos falará nesta tarde. Abençoará nossas almas, nossos corações. Pedimos a direção do Senhor em tudo, no teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo.
Amém, meu Deus. Amém. Sentai-vos. Nós tivemos uma reunião muito abençoada ontem à noite, né? Sobre Deus limpando a sua igreja. É isso? Os que estavam aqui lembram, né? Ele não estava limpando com a vassoura, estava limpando com a pregação do Evangelho, porque é a palavra que liberta, né? É a palavra que limpa as pessoas quando você ouve ela. Nesta tarde eu quero falar sobre não ardia em nossos corações, porque quando você ouve a palavra no espírito da palavra, você não volta para casa do mesmo jeito. Sim, você volta diferente, né? Volta abençoado, esquece dos problemas, né? Esquece das dificuldades do lar, porque a palavra muda até o teu pensamento, tudo, né? Você volta abençoado para casa. Pode vir nervoso, nervosa para o culto, né? Até batendo os dentes, nervoso, nervosa. Mas quando você volta, aquela paz predomina a sua alma, a sua vida, né? Se volta em paz, sossegado, tranquilo, porque a palavra tem o processo para fazer isso, né? Amém? Esta escritura é muito tremendo. Irmão, geralmente as pessoas não veem o cumprimento das profecias por falta de conhecer as profecias. Sim, eles sabiam dito que no Salmo 22 tinha sido dito por Davi, né? Eles conheciam que nenhum osso deles seria quebrado. Eles tinham as profecias. Mas você sabe que em cada acontecimento as pessoas não param para olhar o que estava escrito? Porque sempre a profecia vem antes do cumprimento dela. Primeiro vem a profecia, né? O que vai acontecer, aí depois vem o cumprimento da profecia, mas as pessoas acabam esquecendo do que a profecia disse e depois ficam batendo a cabeça para lá e para cá, querendo, mas não podia. Não podia? Já estava escrito, então tinha que se cumprir, né? Eles perceberam uma coisa, que quando Jesus falava, ardia no coração deles. Eles sentiram aquilo que ele ardume, né? Porque a palavra de Jesus era uma palavra segura, era uma palavra ungida, era uma palavra com força, com poder, com autoridade. Amém? A palavra de Jesus sempre foi uma palavra de autoridade, né? E ardia no coração deles quando Jesus citou o que Moisés tinha dito, pois tudo já estava prescrito, dito, que aconteceria. Eles é que estavam sendo tardios de coração para ver as profecias se cumprirem. Hoje não é diferente. Sim, qualquer um que leia a Bíblia vai ver que no último capítulo de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, está escrito que ele enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Qual seria o terrível dia, né? O que convenceria o coração dos pais aos seus filhos, dos apóstolos aos nossos corações, e dos filhos à fé aos pais, que somos nós para a fé apostólica. Está escrito isso. Está escrito isso. Mas você fala para as pessoas, eles não estão vendo nada, eles não estão enxergando nada. Você vê assim como as pessoas estão longe. Como estão longe das Escrituras. Obviamente por falta da leitura da Bíblia. Claro. Quando você vai para uma cidade que você não tem um mapa, não tem endereço, não tem telefone, você está perdido. Quando acontece a vinda de Elias, vem, traz sua mensagem, prega seu sermão, Deus tira ele de cena. Nem sabia. Sabia que tinha uma igreja ali que era do Brana, do povo do Brana. Mas por que não citar a Escritura, né? Ou a profecia que prometeu, que o próprio Senhor Jesus, São Mateus 17 e 11, falou que o irmão Brana viria antes, o ministério, e viria antes e restauraria
todas as coisas. Quer dizer, quando você está familiarizado da profecia, quando vem o cumprimento, você não se espanta. Mas quando você está longe, nossa, estão falando por aí que tem uma igreja do Brana por aí, tem uma igreja do Lava Pés por aí. Novidade, né? Novidade para quem não conhece, para quem não lê a Bíblia, né? Porque acho que faz um mês e meio, mais ou menos, um espírito religioso quis me atacar, mas eu senti assim, porque a gente já sabe quando a pessoa vem vindo, né? Disse assim, mas então vocês são daquela igreja do Lava Pés? Eu disse, graças a Deus que nós somos mas daí não dei folga. Não dei folga. Eu disse, graças a Deus que nós somos daquela igreja do Lava Pé, porque Jesus também tinha uma igreja do Lava Pé, e nós temos uma igreja do Lava Pé também. Se você não der brecha para o inimigo, ele tem que cair fora, né? Porque a Escritura é que pá nele. A Escritura é que detona com ele. Não é nem o bate-papo, não. Mas cite a Bíblia para você ver. Citou a Bíblia, meu irmão, é que nem lá na igreja do Arroio 30, a primeira igreja, mandaram uma endemoniada, possuída por espírito, vir me atacar. Mas vem lá, tem que crer em Jesus, não é em profeta. Tem que crer em Jesus, não é em profeta. Mas eu olhei aquilo, você sabe que tem hora que você não tem que bater boca, tem hora que você tem que ficar quieto. Claro, deixa o Espírito Santo te dar a Escritura. Sim, porque bater boca no espírito do que está ali oposto é só para contender. Não é assim. Tem que crer em Jesus, não no profeta. Eu parei assim, dei uma olhada, eu disse, mas quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Mas aquilo é que nem dá um supapo bem dado, né? Saiu arrodeando assim aquele demônio e se foi. Agora vai ficar discutindo para quê? Só cita a palavra, né? A palavra tem a resposta. A palavra tem o remédio, a palavra tem a cura. Amém? Pode ver quando você está bem perturbado, nervoso, agitado, e alguém cita um versículo da Bíblia para você, aquela força maligna, aquele poder do mal, vai embora, e daqui a um pouco você se sente bem. Mas foi o irmão que te libertou? Não, foi a palavra que ele citou, no espírito da palavra, né? E a palavra faz essa reação na vida da pessoa. A palavra liberta, né? Os discípulos também estavam como que com os olhos fechados, porque eles não estavam vendo as profecias se cumprirem. Eles não podiam ver o que estava acontecendo ali. E imagina vocês, vamos prestar atenção, eu creio que a hora do soninho já passou, né? O estômago já fez digestão. Mas é só começar a ficar meio quieto aqui já, né? Mas já o estômago já fez digestão. Os discípulos também estavam nessa situação, sabe por quê, irmão? Um homem que ninguém parou frente a eles, o sacerdote não dominaram ele, situação nenhuma amarrou ele, ele tinha resposta e era pá, e o que Jesus dizia terminava a conversa com os religiosos, né? Jesus era a palavra, era o verbo feito carne, Jesus era Deus em carne, você crê que era? O verbo feito carne, né? E quando eles vinham já sitiando assim, e eles são, você sabe, essa turma de rebelde, de covarde, de provalecido, quando eles querem pegar um cristão, eles não vêm um sozinho, eles já vêm com uma turma, um sítio de lá, outro sítio de cá, né? Mas Jesus pegava eles, deixava eles amarrados na própria lei deles. Eles vinham para prender Jesus, vinham para pegar Jesus em uma palavra, e Jesus detonava com eles com a resposta que dava. Eles se admiravam da doutrina de Jesus, da sabedoria de Jesus, da autoridade de Jesus, porque eles não tinham crido, não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. E eles não tinham crido que Jesus era Deus. Por isso que eles não aceitavam. Esse aí, você é filho de prostituição. Esse aí só tinha a informação negativa dele. A informação boa não tinha.
Você viu como é que é? A informação má de uma pessoa vai mais rápido do que a boa, né? E se tem um que fala bem, tem 10 que já foi na frente e falou mal. É correto isso? Claro. Tantos que eram testemunha, Bartimeu era testemunha, o filho da viúva de Naim era testemunha, tantos ali foram curados, eram testemunha, e as pessoas não viam. Chegavam lá sempre olhando o quadro negro que os religiosos tinham pintado. Sim, olha o que o nosso profeta disse. Você fale o que uma pessoa boa, uma pessoa tem de bom, e por suas falhas ore por ele. Mas você sabe que sempre quando se fala das fraquezas de alguém, falando assim, já tem alguém ali com um quadro e um potinho de tinta lá, e já pinta um quadro negro da pessoa. Já traz aquela coisa em mente. Mas não que é assim. Mas espera aí. Mas está desse jeito? A irmã está desse jeito? O irmão está desse jeito? E tal, e tal. E de repente, você pode ver até a coisa boa da pessoa. Mas naquilo, você vê o quê? Um quadro negro. E não foi isso que o Senhor Jesus falou. Não foi isso que ele ensinou. Fale das coisas boas que o seu irmão tem. E por suas falhas, ore por ele. Você desarma o inimigo bem facinho, sabia? Claro, porque ele vem para te arrebentar. Cite a Escritura e deixe Deus falar. Você vai ver que acaba com o problema, né? Na mensagem, o maior plantão de notícias da história. Eu vou ler para vocês. No parágrafo 54, ou perdão, 45. O Senhor Jesus, às vezes eu me pergunto, se eu não estou fora de mim. Vamos escutar isso aqui? Quando eu penso ao ver uma horrível maldição que está vindo neste mundo, quando eu penso nas igrejas que estão tentando ser artista de entretenimento, tentando copiar igual ao mundo, Senhor Deus, tu disseste, Pai, eu rogo que tu lhes tire do mundo, tirai deles o mundo. Aqui tem uma coisa bem tremenda, porque às vezes a pessoa até sai do mundo, mas o mundo não sai da pessoa. Às vezes o jovem sai do mundo, mas o mundo não sai da pessoa. Quando os anjos foram a Sodoma, observe e preste atenção, eles tiraram a mulher de Ló até para fora de casa, mas até uma alturinha ela foi, e como não tiraram Sodoma de dentro dela, ela ficou amarrada ali. Porque ela tinha especiarias, joia, né? Ela tinha tantas coisas que amarrou ela ali. Por isso que ela ficou presa ali. Quando você vê uma pessoa que vem para a palavra, isso é bem forte, mas é verdade. Não importa o que foi antes, né? Deus não olha a ignorância da pessoa, o passado da pessoa. Quem olha é os parentes que só ficam julgando. Mas a pessoa vem, se liberta, até toma posição, se batiza e vai. Mas ninguém está livre de cair no estado de fraqueza, porque todos são feitos do pó, diz a Bíblia. É verdade isso? E é nessa hora que você tem que cuidar no estado de fraqueza, porque aquele que gosta de fincar o dedo no teu olho, que é o inimigo, ele vem quando você está fraco. Sim, quando você está bem, quando você está em oração, quando você tem graça, quando você escuta pregação, quando você se alimenta da palavra, ele anda por longe, dando uma volta assim, ó. Mas quando você fica só no zap, só no celular, você não tem mais mensagem para ler, não tem mais Bíblia para ler, não tem mais nem joelho para dobrar para orar. Sim, bem nessa hora ele vem. Claro, você está fraquinho, né? É verdade, irmão? Sim. E ele, com facilidade, ele pega a pessoa e amarra a pessoa ali.
Então Jesus disse que era para tirar eles do mundo e tirar o mundo deles, né? Porque São João 17, quando Jesus orou pelos discípulos, ele disse: Pai, eu não sou do mundo, como eles também não são do mundo. Que oração que ele fez ali, né? Eu não sou do mundo, como eles também não são do mundo, mas santifica-os na tua palavra. Ó, que coisa. Amém? A tua palavra, você veja, ele apenas estava transmitindo a palavra. E assim como eu e tu somos um, que eles possam ser um comigo ou conosco, porque o Filho e o Pai são um. João 10:30. Sim? Você crê que é assim? Aquela oração foi colocando em mim, você, um compromisso. Santificai-o na tua palavra. Santidade da palavra em você. Não uma ditadoria, né? Ou uma imposição de legalismo. Tem que ser assim, tem que ser... Não. Tem que ser assim no tempo da lei. Quando a graça superabundou, então você vai obedecer por amor à palavra, viu? Correto? Por amor à palavra você vai obedecer. Oh, que coisa. Olhe, afastai-lhes do mundo. Tu oraste que eles pudessem afastar teus discípulos do mundo. E aqui estão eles indo bem de volta ao mundo, tentando comparar-se com o mundo. Deus, conceda. Ajuda, Senhor. Alguém irá captar a mensagem. Certamente eles saberão que tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu não está morto, mas vive para todo sempre. Nós cremos em ti, Senhor. E como que alguém pode crer a menos que tu o tenha chamado? Jesus disse: ninguém vem a mim, a menos que o Pai o chame primeiro. E todos que o Pai tem chamado, virão. E nós sabemos que isto é certo, eles virão. E é o nosso dever só pregar isso e deixar as lascas caírem onde elas quiserem, e as ovelhas ouvirão a minha voz. A natureza da ovelha é muito tremendo, né? Porque ela é tão submissa. Eu já vi cenas que a gente até fica pensando. Não precisa ser um cachorrão desse tamanho para governar uma ovelha grande. Qualquer guapequinha governa ela, porque ela não sabe se livrar daquilo ali. Vocês conhecem a ovelha natural, né? Um graxaim, que tem duas qualidades, tem um grandão e tem um menorzinho. O menorzinho quase mata uma ovelha correndo. E ele é bem pequenininho. Mas porque ele tem dentes afiados e ela não tem defesa nenhuma. Verdade? E aonde ele pegou nela assim, a carne é tão mole, né? Que sai pedaço. Ele tem umas presas muito afiadas. Ela não tem defesa nenhuma. E se você pensar que a defesa é o seu conhecimento, o seu intelecto, ai, misericórdia. Misericórdia. Não importa quanto você sabe, irmão, irmã, mas quanto você vive da palavra. Amém? Porque isso vai além de eu sei isso, eu sei álgebra, eu pego uma molécula e faço aquilo, um átomo. Nada disso. Eu vou falar uma coisa muito maravilhosa aqui. Quantas vezes eu estou pregando aqui e eu gostaria de estar no lugar de vocês para receber aquilo. Sim, verdade, irmão. Sim, eu gostaria de estar no lugar de vocês, mas Deus não me chamou. E quando Ele me disse aquela vez, não te levantei como cauda, mas sim como cabeça, eu levei muito tempo para compreender aquela linguagem. Não te levantei como cauda, mas sim como cabeça. E aquilo está tão vivo em mim como se Ele tivesse falado há 2 minutos atrás. Sim, porque Ele é Deus e não volta atrás, né? Amém? No 46 diz assim: Deus, certamente que depois de falar de ti,
falar de tua ressurreição. O maior plantão de notícia que já raiou no mundo é que Cristo morreu por nós, está ressuscitado novamente, vivendo em nós, movendo conosco, vivo conosco, para provar a si mesmo, a nós mesmos, a si mesmo e a nós mesmos, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não conheço nada maior. Eu oro agora que muitos crentes creiam nesta noite, mas creiam profundamente. Eu oro que muitos descrentes creiam pela primeira vez. Oro para que muitos que não sejam cheios do Espírito Santo, que sejam cheios e se torne um apóstolo nesta noite. Se torne um grande discípulo para te seguir e ir e contar aos outros, que eles possam examinar a Bíblia e ver que Ele morreu para que nós pudéssemos ter o privilégio de viver. Amém? Os memoriais de Deus testado pelo tempo. O 59 é muito tremendo. Eu vou ler isso que o tempo andou tão rápido, né? Deus está construindo uma igreja como um memorial. Aqui eu quero parar um minuto porque tem uma vírgula. Na igrejinha velha nós pregamos uma vez um assunto que os que estavam lá vão lembrar. Eu falei sobre o Novo Testamento da Era da Graça. Vocês se lembram disso? Alguns se lembram? O Novo Testamento da Era da Graça. Porque se fosse escrever um livro hoje, um livro sobre a Era da Graça agora, dos últimos dias de Laodiceia, alguém tinha que escrever ali sobre a era, o final da era, que no entardecer haveria luz, né? E a luz tem vindo, ia aparecer o meu nome, né? Ia aparecer pastor Joaquim, pastor Febrônio, pastor César, sim, como apareceu Paulo, Irineu, Columba, João Eles, né? Se você for olhar os mensageiros da era para os gentios, está o nome deles ali. Mas no fim da dispensação gentia, tinha que aparecer os que estão fazendo o final desse Novo Testamento da Era da Graça. Ou melhor, colocando mais um pouquinho de luz. Não vou dizer um novo, mas o mesmo testamento de Paulo, né? E nós finalizando ele agora. Porque cada homem que Deus chamou ele com um propósito. E sabe quando chamou? Naquela conferência que o diabo não estava junto. Lá Deus escolheu, teve duas conferências. Se você leu a mensagem conferência, você vai ver. Uma Satanás estava junto e a outra não. Nessa que ele não estava junto, Deus nos escolheu aqui, né, Videira, nessa cidade, arredor, região. Deus nos escolheu lá. Por isso que nós estamos aqui. Se Deus não tivesse escolhido nós lá, nós nunca estaríamos aqui, viu? Claro. Foi uma escolha de Deus lá. Sim, foi lá. Depois do rapto, haverá pessoas que te conhecem, que até vieram na igreja com você, mas que depois nunca mais ponharam o pé aí. Haverá pessoas que vão dizer, eu conheci aquela mulher lá. Aquela era uma cristã de verdade. Eu conheci aquele irmão lá. Aquele irmão comprava no meu mercado e nunca ficou devendo. Ufa, claro, o nosso testemunho vai ficar vivo depois. Dessa igreja que desapareceu um grupo de pessoas lá, eu conheço um irmão lá que emprestou dinheiro e na hora certa ele pagava. Qual é o nosso testemunho? Nós vamos desaparecer, mas o nosso testemunho vai ficar. Claro, quem conhece você vai falar depois, correto? Agora também vai ter aqueles que, eu conheci um lá que misericórdia, nunca pagou ninguém. E daí?
Ah, sim, era por falta de ensinamento, que ele nunca pagou ninguém, não pagou... Não. Deus chama um povo e do meio desse povo ele tira um povo. Sim, chama uma igreja e do meio dessa igreja ele tira um povo. E você sabe, são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, mas os escolhidos serão chamados, né? Eles vão ser chamados. Vamos ficar de pé? Vou terminar de ler esse parágrafo. Olha, a sua morte não foi em vão. Não creio que Jesus veio à terra para morrer em vão. Deus é capaz de levantar pedras, filho de Abraão. E as pessoas não virem isto. Não se levantam isto em consideração. Não devem dar conta ao grande dom que Deus tem dado. Deus é capaz de levantar pedra, filho de Abraão. Verdadeiramente Ele o fará. Mensagem de invasão dos Estados Unidos, aquela é forte. Deus vai chamar os ratos e as raposas lá da rua, viu? Nunca se gloria em nada, nunca em nada. Nunca ponha teu dedinho no nariz de ninguém, não. Deus vai trazer ratos e raposas lá da rua para fazer filhos e filhas de Deus. Irmão, quando você lê aquilo ou ouvir agora que você está ouvindo, já preguei isso na igreja velha, os argumentos vão caindo tudo. Sim, porque às vezes você pensa que você está num nível muito alto. Deus traz um bêbado que até ontem estava lá na sarjeta e num segundo Deus muda ele, né? E daí você não é melhor uma vírgula do que ele, viu? Não, mas eu faz tanto tempo. Interessa é o momento que você está vivendo. E não interessa. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era isso, eu era aquilo. Interessa o testemunho do momento. Amém? Vamos orar. Irmão Gabriel, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua bondade, teu amor. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos agora, abençoe nossas almas, nossos corações. Com graça, Pai, estamos aqui, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, e nós cremos que o sacrifício do Calvário foi para nos chamar, nos tirar e para nos limpar. Pai, te agradecemos pelo processo, pela propícia do sangue, a limpeza do sangue, tudo que o Senhor está fazendo na tua noiva. Te agradecemos, meu Deus, no santo e precioso nome, o nome Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém.